Olá, meu nome é Ângela Lenz, sou formada em Ciências Biológicas, licenciada na área de Ensino à Distância e mestre em Biotecnologia. Atuo nas 8ª séries do ensino fundamental e nas primeiras séries do ensino médio nos componentes curriculares de Ciências e Biologia. Nossa instituição, que em 2022 completará 130 anos de história, atua no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, com sede nos municípios de Lajeado e Roca Sales. Contém atualmente 1.451 estudantes nas 2 unidades de ensino. Fazer parte de uma instituição com 218 colaboradores, cuja missão é promover educação de qualidade, conhecimento, cultura e inovação com excelência nos processos pedagógicos, reforça o nosso compromisso enquanto professor, enquanto constituinte desse grande centro educacional. Através de um relato de experiências, vou compartilhar com vocês a minha prática pedagógica durante um período no qual o meu fazer, a minha experiência e as minhas crenças relacionadas à educação foram desafiadas de um ensino totalmente presencial para um ensino virtualizado, onde, através da tela de um computador, de um microfone, o processo de aprendizagem teve que acontecer. Minha experiência acadêmica profissional iniciou num ambiente como esse, uma sala de aula repleta de mesas, de cadeiras e estudantes, com os olhos atentos a tudo que eu falava. Movimento e interação refletiam nesse espaço e ecoavam ao som da oralidade, de um ensino totalmente presencial para um formato virtualizado. E nesse momento, as dúvidas começam a surgir. Como ensinar ciências e biologia sem a presencialidade? Como ficarão as aulas práticas? Será que serei capaz de me fazer entender utilizando as mesmas explicações, os mesmos exemplos? E o quadro? Onde farei as anotações com desenhos e esquemas multicoloridos? Foi um grande desafio lidar com todas essas indagações. Porém, a mesma experiência construída ao longo dos anos de sala de aula constituíram uma professora que, semana após semana, aprendia com erros, crescia com a empolgação dos estudantes frente às propostas de trabalho durante a aula, buscava ferramentas para aprimorar a aprendizagem. A partir de agora, apresentarei as estratégias de ensino utilizadas durante o período de ensino virtualizado nos anos de 2020 e 2021. Os aspectos abordados contemplarão os níveis de ensino em que atuo, 8ª séries do ensino fundamental e primeiras séries do ensino médio, nos componentes curriculares de Ciências e Biologia. Através do uso da plataforma do Classroom, ministrar as aulas pelo Google Meet exigiu atenção, estudo e a percepção de que, naquele momento, dependíamos, no contexto escolar, única e exclusivamente da tecnologia para nos fazermos entender. Com o passar das semanas, o se fazer entender já não bastava, faltava a interação, o sentimento, o olho no olho. Nesse momento, o maior desafio era estimular ao uso da câmera para ter, como referência, o semblante de aprovação frente à compreensão dos conceitos trabalhados. Aula após aula,
as descobertas dentre as possibilidades pedagógicas surgiam. Uma ferramenta que há décadas tinha aprendido a usar naqueles cursos de informática, o pacote Office me dava uma luz. As anotações feitas em Paintbrush, que garantiam o desenvolvimento da minha motricidade fina através do uso do mouse para criar esquemas e desenhos com a mesma qualidade da sala de aula, foi necessário. Naquele momento, criar era uma coisa além do canetão e o quadro. Como dito, a criação foi além do quadro branco, porém não o substituiu. Entendendo a ferramenta fundamental na prática pedagógica, utilizei um quadro branco gentilmente emprestado pelo SEAT, transformando o espaço doméstico num verdadeiro ambiente de aprendizagem. Naquele momento, ele já fazia parte da decoração da casa. Ciclo reprodutivo de plantas gimnospermas e angiospermas, classificação dos protozoários, reprodução bacteriana, ecologia, reprodução humana, foram tantos esquemas, mapas mentais e representações. A plataforma Jamboard foi outra estratégia de ensino utilizada. Construção de materiais em conjunto, folhas de estudos, blocos de anotações e resumos. Todas as possibilidades que contemplassem a aprendizagem colaborativa. O interesse desse material é que o compartilhamento de uma construção no Classroom gerava páginas de complementos, onde um estudante podia avaliar e estudar pelos resumos dos demais, potencializando assim a sua própria aprendizagem. Dentre essas possibilidades, surgiram tantas outras. Como aprendemos durante esse período? Durante o estudo das formas e fontes de energia no componente curricular de ciências, nas 8ª séries, realizou-se a construção de maquetes individuais. O desafio foi representar estrutura, funcionamento e a relevância daquela fonte no contexto das energias renováveis e não renováveis. Ainda, enquanto professora, tive que atentar para não estimular a compra de materiais, e sim explorar o uso do que o estudante realmente tinha em casa e pudesse surpreender na criatividade. Afinal, vivia-se um momento delicado da pandemia e eu não podia correr o risco de expor o estudante ou a família a uma necessidade de sair de casa para se fazer um trabalho. Feita a construção, gravações em vídeo foram realizadas com a demonstração e apresentação daquilo que fora representado. O compartilhamento dos trabalhos ocorreu na forma de seminário, durante a aula Meet. Foram muito criativos. A interdisciplinariedade, constituída na parceria a partir das reuniões pedagógicas virtuais, planejadas pela equipe pedagógica do colégio, promoveu grandes construções. A confecção de fantoches no componente de artes cênicas possibilitou a utilização do personagem lúdico na representação em vídeo sobre a adolescência. Como instigar um pré-adolescente da 8ª série a falar sobre mudanças da puberdade, anseios e necessidades que compõem essa fase? Nossa, o fantoche auxiliou muito. Através do personagem, puderam contemplar o que, de fato, tinham vontade de explorar. Ainda no contexto da adolescência, a abordagem sobre as infecções sexualmente transmissíveis no componente curricular de ciências foi realizada através do seminário de leitura, com análise do livro Depois daquela Viagem, que conta a história de uma adolescente que, em sua primeira relação sexual, se contaminou com o vírus HIV. O relato acerca dos desafios, preconceito e da rede de apoio estabelecida
gerou muita reflexão no grupo. Após o período de leitura, o grande momento da socialização virtual. O seminário contou com a participação e parceria da professora de português. As rodas de conversa virtuais, promovidas com profissionais de áreas e instituições diversas sobre diferentes temáticas da biologia, ISTs, problemas ambientais e classificação biológica. Expor os estudantes a assuntos atuais e reflexivos possibilita o desenvolvimento de um cidadão crítico, empático e também atualizado frente às problemáticas do mundo. As gravações de aulas teóricas em casa, contando com um aparato de gravação e edição. Com certeza, toda a família aprendeu um pouco mais sobre os diferentes objetos do conhecimento da minha área. Virei meme com erros de gravação no grupo da família. Além disso, teve muita gravação de aula prática, identificação de amido dos alimentos, extração de DNA, desnaturação proteica, classificação do reino animalia. Se não bastassem as aulas gravadas em casa, a necessidade do movimento, dos gestos, da fala alta da sala de aula, houveram também as aulas gravadas no colégio, promovendo, inclusive, a aprendizagem de ciências e biologia para toda a equipe de comunicação e TI. Nossa, foram tantos os momentos de gravação. E afinal, as aulas práticas? O ensino da biologia é pautado na investigação teórico-prática dos fenômenos, dos processos relacionados à área da natureza. Como transpor esse ambiente onde a magia acontece para a casa de cada estudante do SEAT? Talvez essa tenha sido a maior angústia do meu fazer pedagógico. Desde a minha formação, nas primeiras disciplinas práticas do curso de biologia, a idealização da aula ideal era ver na prática o que a teoria apresentava. E esse foi o meu propósito de ensino na área das ciências da natureza. Não importa a ordem, se primeiro apresento a teoria e depois a prática, ou o contrário. O importante é expor o aluno à situação, seja num laboratório, num vídeo, imagem, a campo ou até mesmo na sua imaginação. O ensino virtualizado impõe limitações, porém não impede que isso aconteça. Capturas de imagens microscópicas, plantas, protozoários, células animais, simuladores de aulas práticas. Vídeos com demonstrações de situações de aprendizagem. Roteiros de estudos com relatórios de análise e podcasts. Além, é claro, das inúmeras gravações de aulas práticas no Laboratório de Biologia do SEAT. Se tudo isso foi suficiente para promover a aprendizagem nos componentes curriculares de Ciências e Biologia, não sei. E acredito que essa certeza nunca teremos. Mas o que posso afirmar é que, no momento em que nós, professores, conseguimos, através de uma aprendizagem significativa, cativar o nosso estudante, o processo naturalmente vai acontecer. E eu espero ter cativado cada uma das mentes com as quais eu tive o prazer de trabalhar no ano de 2020 e agora neste ano de 2021. Esse foi o meu relato de experiência, relato de um período em que tive que me reinventar, enquanto profissional, enquanto pessoa. Período em que todas as crenças relacionadas à educação eu tive que repensar. Mas acredito que muitas lições positivas de tudo isso eu tirei e com certeza as utilizarei nos meus fazeres pedagógicos futuros. Espero que tenham gostado e até mais!